E todas sejam bem-vindos. Essa é uma reunião de trabalho, de integração, de aproximação e de avanços. Então, com muita honra, acolho a todos, porque foi um dos motivadores para estarmos conectados aqui neste momento. Saúdo de forma especial o professor Dr. Daniel Nebel-Baggio, nosso vice-reitor de pós-graduação, professor Marco, todos que estão incidamente. Convido o professor Daniel, considerando anfitrião nosso contexto da reunião aqui, para uma saudação rápida e acolhida a todos. E ao ele se auto-apresentando, entendo que nós devamos investir alguns minutinhos rápidos em nossa rápida auto-apresentação dos presentes aqui. Estamos reunidos porque estamos entrando juntos numa espiral colaborativa que resulta na elaboração de um projeto para uma convocatória específica da FAPERGS, através do edital 5/2025, e esta que acabou, em resultado, se conformando não apenas um agrupamento de professores para um projeto, tampouco um projeto de uma rede de pesquisadores. O que o processo e o movimento acabou culminando é, sim, a cooperação entre pesquisadores integrantes de distintas redes de cooperação, de pesquisa, agregando também redes de instituições de forma colaborativa, constituindo praticamente uma arquitetura de segunda geração de cooperação, inclusive, entre diferentes redes. E entendemos que esta cooperação, que vem recebendo um incentivo e apoio de diferentes iniciativas, que vamos em seguida informar, traduzem-se, de certa forma, boa tarde, sejam todos bem-vindos, de certa forma, traduzem a grandeza dos desafios que vive o Estado do Rio Grande do Sul a partir da convocação à academia, mas a toda a sociedade para fazer frente aos seus desafios do desenvolvimento, da sustentabilidade no âmbito do contexto das mudanças climáticas, que é o guarda-chuva da nossa convocatória. Entendemos que a superação de alguns desafios requerem soluções disruptivas e talvez um pouco convencionais a respostas anteriormente construídas. E esta motivação articulada nos reúne neste final de tarde em uma reunião de alinhamento, informações e orientações deste projeto que vem sendo elaborado de maneira colaborativa, a múltiplas mãos, para atender não ao edital da FAPERGS, mas talvez com ambiciosa pretensão, professora Jussara Spinelli, mas de nos movimentar na perspectiva de talvez gerarmos contribuições ao desenvolvimento do Estado pouco convencionais na sua história. Por isso, nesse projeto, reúnem-se professores de múltiplas matizes e trajetórias de formação, desde sociólogos, geógrafos, economistas, politólogos, e para não discriminar ninguém, eu paro por a lista por aí, porque vamos passar um bom tempo para caracterizar a todos. E instituições que também têm em sua trajetória experiências de colaboração. Mas talvez botando um pouquinho mais, professor Daniel, do que anteriormente vinham colocando em comum na cooperação, na articulação e construção deste processo. Nos cabe apenas aqui o lugar de mediação e de organização deste que vem se constituindo desse espaço tão robusto. Por isso, nossa reunião pretende ser muito focada, objetiva e direta,
que não é uma coisa fácil, a começar por mim, de informações, de orientações e de alinhamento e encaminhamento. Eu sei que a risada do Cirne é muito sincera, né? Então, dentro dessa construção coletiva, interinstitucional, ela é com esse objetivo. Vocês têm expectativa de que nós façamos uma rodada muito rápida, porque eu usei hoje à tarde, numa outra reunião preparatória desta aqui, a metáfora do ônibus. É quase que como todos estivéssemos embarcando num ônibus, só que nós temos um olhar, por vezes, do ônibus é do lugar onde nós sentamos, ou do lugar que nós acabamos entrando, e perdemos a leitura de todo o ônibus, ou de todo o trem, ou até perdemos a leitura da estrada que andamos, ou de todas as suas repercussões. Então, talvez o nosso primeiro nome aqui, a telinha nos ajuda na apresentação, mas o primeiro nome, qual é a instituição e programa que nos vincula e a sua ótica principal de atuação como professores pesquisadores que aqui nos reúnem hoje em comum. Pode ser? Pedro, minha temática é desenvolvimento territorial, regional, cooperativismo e temas correlatos. Estou vinculado ao programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da Unijuí e estou fruto dessa combinação lá das conversações iniciadas com Unijuí, Unisc, URGS, Fronteira Sul e todas as demais que vão se somando. Vem catalisando esse movimento aqui. O Jandir está de casinha fechada aqui, mas ajudou a turbinar esse negócio, a Mônica de São Paulo ajudou a turbinar esse negócio. Acho que é importante nós nos conhecer muito rapidamente. E eu vou fazer a chamadinha assim, vou chamar, aqui está do meu lado a Adriana Mello, com essa apresentação, Adriana, bem essa característica. E eu vou chamar, porque a galeria de cada um é diferente do outro, tá bem? Adriana. Tá bom. Boa tarde a todos, todas. É uma satisfação integrar esse grupo. E meu nome é Adriana Mello, né? Sou doutora em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Brasília. Atualmente sou gestora pública federal, atualmente em exercício no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no IPE, em Brasília. Trabalhei muito tempo no Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, conduzindo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e também de ordenamento do território junto com a equipe. E trabalho no IPE com a temática, né, do desenvolvimento regional, cadeias produtivas, desenvolvimento produtivo, ordenamento do território e também com federalismo. Então, é uma temática mais abrangente e que acredito que pode se somar muito aí ao projeto. Obrigada, professor. Fantástico. A Adriana, que vem de Brasília, do IPE, é um pouquinho mais tempo para a sua autoapresentação. Nós, entre os gaúchos, é uma tomada de mate, não é de cuia, é apenas uma bombada na apresentação. Tá bem? Eu vou propor a ordem alfabética. Adriana, depois Argemiro, Alfredo. Vamos pela ordem alfabética, que aí cada um já sabe quando vai chegar a sua vez. Vamos lá, Adriana. Então, Adriana Rosseto, trabalho na UFSC, sou arquiteta urbanista, né, meus temas são planejamento urbano regional e desenvolvimento territorial, e eu atuo tanto no programa de arquitetura e urbanismo como em desastres naturais, então trabalho também bastante sobre essa temática da vulnerabilidade, desastres, enfim. Estou aí para trabalhar junto. Show, muito obrigado. Argemiro. Boa tarde, Argemiro Luiz Brum. Eu sou professor da Unijuí, mais precisamente do PPGDR aqui da Unijuí. Neste momento, estou coordenador do programa e a minha formação é doutorado em Economia Internacional, realizado na França. Fantástico. Obrigado, professor. Alfredo Fênix, que vem das margens do Rio Paraná. Oh, buenas tardes, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, soy Alfredo Phoenix, dirijo un doctorado en Desarrollo Sustentable en la Universidad Gastón de Acharí de Posadas, Misiones, muy interesado en todos los temas fronterizos y en esta integración con todas las universidades brasileñas, y muy agradecido con Pedro por hacerme partícipe de este proyecto, que con mucho gusto voy a colaborar en lo que sea necesario. Gracias.
Fantástico. Carlos Cirne, na sequência da minha letra aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos Cirne, estou lotado aqui na Univates, em Lajeado. Tenho a minha formação inicial na área de administração e cursei o doutorado em ambiente e desenvolvimento. Ainda estou me localizando enquanto possível pesquisador e tenho trabalhado junto ao programa de pós-graduação em ambiente e desenvolvimento, principalmente nas questões voltadas ao cooperativismo, né, e a agroecologia de modo geral, a produção de alimentos orgânicos. É um agradecimento especial ao professor Pedro por me inserir nessa coletiva, né, para verificar o quanto e se eu consigo contribuir. Muito obrigado. Fantástico. Bem-vindo. E na sequência está Daniel Baggio. E já aproveito para fazer a saudação institucional ao nosso vice-reitor. Muito bem, obrigado, professor Pedro. Então, Daniel Baggio, formado em administração aqui na universidade, tenho doutorado em contabilidade e finanças na Universidade de Saragoça, Espanha. Atualmente estou como professor no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Minhas áreas de pesquisa envolvem a parte da inovação, ecossistemas de inovação e também algo relacionado à parte financeira, principalmente do que refere-se ao comportamento do investidor. Então, são duas temáticas aí que acabo pesquisando e estudando de interesse, né? Muito feliz e com a saudação, né, que o professor Pedro pede para fazer, né, feliz em ver todo o grupo aqui reunido comigo, contando aí 27 pessoas, e quando se fala nesse edital CREAC da FAPERGS, fala assim, constituir redes, né, redes de pesquisa, redes de pesquisadores, e a universidade, a Unijuí, ela tem uma preocupação, está alinhada com os ODSs, principalmente com 2 ODSs prioritários, ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, né, e também o ODS 13, que é ações para mudanças globais de clima, que é algo que está totalmente em voga, em análise aqui nesse edital, né, então, no que nos reunimos aqui é para pensarmos ações, iniciativas e pesquisas, mais que pesquisar, é uma agenda em conjunto de iniciativas que poderemos fazer para enfrentar todas essas mudanças globais. Quando falamos em mudanças globais, nós vemos o que ocorreu ano passado, com a questão de enchente em determinadas regiões do RS, afetando aí praticamente mais de 80% dos municípios, mas nós não podemos esquecer, e aí o professor Argemiro sabe muito bem, que nós temos aqui na nossa região e grande parte de outras regiões do estado, do Rio Grande do Sul, afetado pela seca. Então, falar em enchente sim, mas falar em seca sim, e da mesma forma, ano passado, que estávamos em um seminário, fomos fortemente afetados por fumaça decorrente de queimadas que ocorreram lá em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é algo que está ocorrendo agora também no Pantanal. Então, queimadas constantes, portanto, mudanças que ocorrem, seja por ações do homem ou também por ações de transformação da natureza em ações nossas anteriores. Portanto, a agenda vem aqui como iniciativa de nós pensarmos das várias alternativas, cursos e programas em como poderemos pesquisar e principalmente agir, tá? Então, agir coletivo. Então, acho que essa é a chamada do edital e a inquietude que me trouxe para convidar o professor Pedro, né, o professor Pedro em conduzir todos vocês aqui, tá? Então, muito feliz, obrigado, e que possamos conjuntamente trabalhar para enfrentar todas essas mudanças globais que vêm ocorrendo no clima, né? Muito obrigado, professor Daniel, pela acolhida junto. Voltamos à celeridade das nossas autoapresentações. Sequência dos 3 E's, Edemar, Edson e Prof. Eusébia. Ok, boa tarde, Pedro, boa tarde, demais colegas. Eu sou Edemar Rota, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no campus em Cerro Largo, do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas. A minha área de formação é na área da Sociologia e do Serviço Social, especialmente pesquisando políticas sociais e desenvolvimento. E também, nesse momento, represento a presidência internacional da Rede CIDIR, na medida que a gente trabalha com redes, e o Alfredo aí é o nosso vice-presidente pela Argentina. Então, estamos aí também, a Rede CIDIR, representada neste conjunto de
professores, pesquisadores e instituições. Fantástico, obrigado. Professor Edson. Boa noite a todos, eu sou o professor Edson Trajano, aqui mais conhecido como Trajano aqui na região, já que tenho outro xará aqui do programa, professor Edson querido. Eu sou coordenador, estou como coordenador do Programa de Desenvolvimento Regional aqui da Universidade de Taubaté. Nós temos aqui o doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional e os 2 mestrados, Gestão e Desenvolvimento Regional e Planejamento e Desenvolvimento Regional. Estou aqui com o objetivo de, primeiro, aprender com vocês. O Sul tem feito vários trabalhos muito bons nisso e fazer essa troca de experiência entre os programas e ver o que nós podemos contribuir aqui da Universidade de Taubaté para esse projeto. Estou aqui com a professora Mônica também, que acho que já deve ser já apresentado. Eu peço desculpa, eu acabei atrasando em função de uma outra atividade que estava aqui na universidade, mas basicamente a minha preocupação maior é trabalhar com os indicadores de desenvolvimento. Esse é um projeto que nós já estamos fazendo aí, e também discutir alternativas de políticas públicas, aproveitando a experiência do Sul para trabalhar também em outros momentos aqui para a região Sudeste. Perfeito, Trajano. Convido a professora Mônica para fazer a ponte, já que são os 2 da Unital São Paulo. Ok, obrigada, Pedro. Então, sou a Mônica, também da Universidade de Taubaté. Agradeço a acolhida neste grupo, né? Então, mais uma parceria, vou fazer esse nome do Pedro. E, bom, a minha formação, ela é toda em comunicação, da graduação ao pós-doutorado, e a minha linha de pesquisa, ela se relaciona com comunicação para o desenvolvimento, as diversas interfaces. Eu faço parte do grupo temático da Associação Latino-Americana de Investigadores de Comunicação, sou exatamente sobre comunicação, tecnologia e desenvolvimento, e lembrei do PROPAT, né, que tem alguns em comum, né, sempre fundamentado nessa questão da abordagem territorial do desenvolvimento e, no meu caso, especialmente com o patrimônio cultural, né, dos territórios. Atualmente estou como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação aqui da Unital e agradeço a parceria. Vamos para mais esse projeto. Muito obrigado. Só, Pedro, acrescentando aqui, minha formação é de economista, trabalho principalmente nessa temática de economia para o desenvolvimento. Fantástico. A sua competência era muito bem-vinda. Já esclarecendo, os colegas que são de fora do Estado, no projeto, são convidados a integrar o projeto de pesquisa como consultores externos ao Estado, consultores externos ao projeto. Professora doutora Euzélia, obrigado pela cedência, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu sou a professora Euzélia, aqui da Unijuí, eu sou bacharel em Ciências Contábeis e trabalho no PPGDR, nosso mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional, atuo mais na linha de dinâmica de organizações e mercado, né? E eu trabalho atualmente com governança, ESG e sustentabilidade. Fantástico. Muito, muito obrigado. Bem-vinda, prof. Vamos à letra J. Jandir, José, Jussara e Júlio. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jandir Ferreira de Lima. Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E a minha área de atuação é análise de desenvolvimento regional, em especial é a dinâmica espacial da economia. Eu também tenho uma formação de base em economia. Show de bola. Seja muito bem-vindo. Professor José. Sou o professor José Marcos Fureles, da Federal de Santa Maria, né? Tenho meu doutorado em Ciências Sociais na Federal do Rio de Janeiro, tenho pós-doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Sevilha, e meus interesses de pesquisa atualmente, né, têm sido os estudos críticos do desenvolvimento, junto ao grupo de pesquisa da Claxon, né, de trabalho, e tenho acompanhado também, mais especificamente, a abordagem territorial do desenvolvimento
e os discursos de desenvolvimento e sustentabilidade que, como se colocam nos grandes projetos, respondendo a demandas das sociedades, né? Mais especificamente, ultimamente tenho me dedicado a orientar e pesquisar sobre a noção de comunidades sustentáveis, saber, né, onde existem, se existem e o que seriam, né? E a minha vinculação institucional dentro da Universidade Federal de Santa Maria é o programa de pós-graduação em extensão rural e o programa de pós-graduação em ciências sociais. Show de bola, muito bem-vindo. Professora Jussara e professor Júlio depois. Boa tarde, colegas. Muito prazer em conhecê-los e uma satisfação enorme estar participando desse projeto. Eu sou Jussara Spinelli, sou professora do programa de pós-graduação em Geografia daqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim, que fica aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, para quem é de mais longe e não conhece. E junto comigo estará também atuando nesse projeto o professor Márcio Freitas Eduardo, que trabalha mais com a questão da geografia agrária, e eu trabalho mais com a questão da geografia urbana, planejamento territorial e desenvolvimento regional. Já estamos com alguns deste grupo, né, também integrando o projeto da Agenda Referencial do Rio Grande do Sul, que é um projeto por demanda, né, junto com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que está sendo coordenado pela professora Helenisa, da URGS, né? Então, também é mais uma frente aí que nos aproxima, dentre as tantas que a gente vem trabalhando, pensando no nosso estado, nesse momento muito específico de resiliência, digamos assim, né? Necessária. E só para contribuir também, embora eu trabalhe aqui em Erechim, e nós temos as nossas frentes de trabalho vinculadas a essa fronteira sul, porque a nossa universidade é multiestado, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente nas regiões de fronteira, né, eu sou natural, enfim, de Bento Gonçalves, então é uma das cidades, né, como vocês já mencionaram, que mais sofreu com esse impacto. Viajo de lá para cá toda semana e posso testemunhar para vocês que a coisa não está muito boa, né? Vamos precisar trabalhar bastante nisso. É isso, professor, muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, professor Jussara. Professor Júlio, só um pouquinho. Eu preciso partilhar com vocês, eu estou um pouco apreensivo, porque nós prometemos uma reunião aqui rápida, da seguinte forma, porque tem pessoas que às 6 e pouquinho terão outra agenda. Eu me atrevo a pedir perdão aqui para os demais que não se auto-apresentaram, e nós primeiro tocar agora o tema do projeto. O que vocês acham? Eu vou pedir para a Neuza, de Santo Ângelo, se ela concorda com isso, ou seja, porque senão, assim, nós vamos perder algumas pessoas importantes e que será importante no conteúdo do projeto. Vocês concordam com isso? Desculpe a minha franqueza aqui. Mas, com certeza, professor, está disponível. Perfeito, sem problema. Pedro, sugestão, quem não se apresentou ainda, pode colocar no chat essas informações. Ou no chat, ou todos aqui estão no grupo do WhatsApp. Eu acho que com uma frase ou duas, cada um no grupo do WhatsApp poderá fazer a sua autoapresentação, certo? Ou seja, por áudio, por escrito. E aí nós ganhamos um tempo precioso coletivo aqui nesse final de tarde. Estão de acordo? Se estiver de acordo, eu viro a página e peço permissão aqui com a acolhida que já foi feita pelo nosso vice-reitor, professor Argemiro, de igual forma, nosso coordenador do programa, para fazer menção ao seguinte. Primeiro, todos nós temos presentes que este projeto, ele atende à convocação do edital 05/2015-2025 da AFAPERGS. Estou abrindo aqui para não falar tanto e usar tão somente a projeção. Dentro da projeção do edital, tem as 5 áreas, todos nós sabemos do CRIEC, sabemos do edital. Estamos priorizando o eixo 3, que é fruto de discussões nossas de reuniões anteriores. Se não foi com a participação de todos, mas aqueles que já estavam engajados. E o edital atende, ou seja, o projeto
também, além desta ênfase, a ênfase dos 5 objetivos do edital, junto com esta ênfase, ele atende às diretrizes do Plano Rio Grande, que é o plano de reconstrução coordenado pelo governo do estado e que abarca todas as regiões do Rio Grande do Sul. Teve algumas iniciativas que tomaram por prioridade algumas regiões mais impactadas fortemente pelas últimas enchentes. E este edital volta a olhar para o Rio Grande com toda a sua desigualdade regional e diversidade de forma sistêmica. E este projeto, ele resulta, portanto, de diferentes iniciativas de redes, de diálogos, mas que se consumou nos corredores da Unisc durante o seminário internacional realizado há 14 dias. Motivado pela provocação, seja dos temas do seminário, quanto dos temas dos pesquisadores, quanto os desafios que vive o Rio Grande para responder aos seus desafios presentes e futuros. Portanto, resulta desta construção a proposição deste projeto, que tem como olhar uma proposição de tema de um olhar integrado e sistêmico do Rio Grande do Sul como um todo, a partir das suas diversas regiões, reconhecendo a importância das regionalidades administrativas, onde constam os COREDs, as regiões funcionais, quanto também reconhece as ações inerentes às regiões definidas pela natureza a partir das grandes macro-regiões hidrográficas ou das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, ou seja, distintas territorialidades que estão presentes. Ante a isso, foi produzido até agora, e todos já tiveram a ciência e responderam ao formulário, ao convite e à integração, com o seguinte título: Planejamento socioambiental e econômico nas regiões funcionais do Rio Grande do Sul para enfrentamento das mudanças climáticas. Não precisamos aqui detalhar o que são as regiões funcionais, que são regionalizações administrativas supra-COREDs, de agrupamento que conformam 9 regiões funcionais, visando a construção de sociedades inclusivas, resilientes e sustentáveis, e qualificação das cadeias produtivas. Isto faz com que o projeto, em elaboração por múltiplas mãos, o reconhecimento a todos os professores, sob a organização e a coordenação auxiliar aqui de apoio do professor Dr. Valdir Roque da Labrida, que eu agradeço publicamente, agradecemos, geraram conteúdos para elaboração tanto das discussões problemas quanto a escrita de antecedentes do projeto, que resultaram neste tema e que resultaram na elaboração dos objetivos do presente projeto, que estão assim articulados. O primeiro objetivo, vejam que eu estou rolando o conteúdo apenas para mostrar que tem um conjunto de textual elaborado, estruturado, construído a múltiplas mãos. Não vou conseguir nominar a todos aqui que mandaram textos temáticos dentro do contexto, mas o objetivo geral, apresentar uma agenda propositiva de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis para orientar o processo de desenvolvimento, com foco no enfrentamento das mudanças climáticas e na construção de sociedades inclusivas, resilientes e sustentáveis, contemplando a qualificação das cadeias produtivas, tomando como recorte territorial a referência de cada uma das 9 regiões funcionais do estado do Rio Grande do Sul. E dentro desta construção, os objetivos específicos, vou direto aqui, professor Dalabride, nós havíamos combinado de fazer um jogral, se quiser ajudar e complementar, nos ajuda. Primeiro, promover uma aproximação técnico-científico-acadêmica de pesquisadores com a temática e em diálogo com a sociedade, caracterizar as regiões funcionais de planejamento
com a identificação dos diferentes recursos presentes nessas regiões e identificando gargalos e conflitos territoriais por meio do desencadeamento de um diagnóstico situacional participativo. Terceiro objetivo específico, identificar em cada uma das regiões abrangidas o nível de adequação ao uso das suas potencialidades, buscando despertar e impulsionar outros, mapeando potencialidades, mapeando também novas oportunidades que visam a melhoria da qualidade da vida, da população como um todo, na direção do desenvolvimento sustentável em suas múltiplas dimensões. Vejam só, uma das provocações do edital e a conformação desta coletividade aqui, ela é intermultidisciplinar. Prospectar novas oportunidades para o desenvolvimento, que tenham características de soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis, com caráter disruptivo, palavrinha que é intensamente utilizada no plano Rio Grande, ou seja, não podemos continuar fazendo do mesmo e esperar resultados novos, ou seja, preferencialmente sustentadas nos princípios da sociobioeconomia, portanto, capazes de contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas, da mitigação de seus efeitos e a construção de sociedades inclusivas, resilientes e sustentáveis. Junto com isso, caminhamos para o quinto e sexto objetivo específico, propor diretrizes territoriais capazes de contribuir para uma agenda afirmativa de desenvolvimento em cada região funcional e no Estado, validadas e pactuadas entre comunidade científica, representações dos COREDs, agentes estatais, representantes empresariais, a famosa quádrupla hélice, sociedade em geral, referenciados em uma estrutura de organização e governança regional e estadual. Publicizar, em suma, uma das proposições é conformar em cada uma das regiões funcionais uma espécie de ambiente de governança para atender às consequências da agenda que será proposta. Além disso, o mundo acadêmico também suscita publicizar resultados parciais e finais do projeto por meio de participações em eventos e publicações. Destacamos que estas contribuições elas estão presentes no universo de algumas diretrizes que se fazem presente e que volto a projetar aqui. Algumas diretrizes que estão fundamentalmente representadas, professor Sidney. Opa, acabei fazendo um equívoco aqui no compartilhamento. Que consiste do seguinte: além desta visão territorial, a visão de cada uma das 9 regiões funcionais, o que faz, para além da presença dos pesquisadores de outros estados, nesta rede há a presença de pesquisadores que têm vínculo com cada uma das 9 regiões funcionais. Ou seja, tem uma identidade do projeto, professor Júlio, com as características de cada região funcional. Ou seja, é um time que se conforma por esta característica de diversidade. E por isso a conformação também das universidades e pesquisadores que se fazem presentes nesse contexto. Desde a primeira volta, encaminhamento, se passou a liderar o projeto a partir de uma colaboração copartícipe, seja da Unijuí, seja da Unisc, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Federal Fronteira Sul, e seus programas de pós-graduação. E passam a ser parceiras apoiadoras e de cooperação no projeto pesquisadores e universidades como professor Cirne, Univates, URI, Federal de Pelotas, Unipampa, UERGS, Federal de Santa Maria, FACAT, UDELAR, UNAM e UQD, da Argentina e do Uruguai, a primeira, UniOeste, do Paraná, Federal do Paraná, Tecnológica, Unital de São Paulo, Federal de Santa Catarina, está aí a Sandra, UNC, professor Jorge e companhia, IPEA, está conosco aí a professora Adriana, e também uma manifestação de apoio que, no nosso entender, é fundamental e decisivo pelo vínculo com outro projeto robusto em desenvolvimento
que é o de definir diretrizes territoriais sob coordenação da URGS, que é do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. Vejam só, o projeto, além da sua construção e a adesão de cada um dos senhores e senhoras, e da construção feita em colaboração com diferentes articulações de membros deste coletivo neste projeto, resulta com que o projeto, além da sua consistência acadêmica que perseguimos, professor Sidney Gongas, a qualidade e consistência acadêmico-técnica do projeto é a sua capacidade de diálogo desde a primeira volta com a sociedade. Por isso, o projeto ele arranca no Rio Grande do Sul com duas manifestações de apoio centrais, talvez diferentes dos outros projetos, mas o apoio, primeiro, dos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento, com um documento já em casa, manifesto pelo presidente do Fórum Estadual dos Colégios do Rio Grande do Sul. Coordenação coletiva do Fórum Estadual das Bacias Hidrográficas, das 22 comitês de bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Apoio e participação de redes como, com manifestações já feitas, as que estão em Word estão a caminho, ou seja, da RELAX, que é Rede Latino-Americana de Gestão e Controle Social, rede portuguesa da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional Internacional, rede Observatório das Metrópoles, rede CIDIR, professor Edemar e professor Alfredo, que são inclusive dirigentes, rede TEC, que é a rede de Desenvolvimento Territorial e Governança, que está aí o professor Dalabrida, que inclusive seu coordenador eleito agora na recente associação criada. Também da Sociedade Brasileira em Desenvolvimento Regional. Gratidão aqui à professora Adriana pela manifestação formal, colocando o IPEA à disposição como apoio para o projeto. Assim como o professor diretor do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração, professor João, com a sua documentação externalizada. Também as manifestações do Inova RS, que é um ambiente que é gaúcho, todos conhecem, a Regim, que é a rede de incubadoras tecnológicas, e as manifestações das nossas universidades, seja através de reitores, seja através de coordenadores de programas de pós-graduação. Reitores já com documentos recebidos da URI, da Unisc, da Fronteira Sul e da direção de campus, da UDELAR do Uruguai e da Unijuí. Todavia, o da Unijuí, como o projeto vai ser submetido pela Unijuí, este documento ele é incluso, e especificamente dos 4 programas de pós-graduação co-partícipes na sua organização e proposição. Estamos, neste momento, pelas adesões confirmadas, com 54 pesquisadores, e destes 54, 12 são pesquisadores do projeto que são de fora do Estado, de outros estados ou de outros países, que no projeto estarão atuando como consultores externos, farão parte de alguns seminários, de alguns painéis que estão previstos na metodologia do trabalho. Então, a composição desta organização estrutural tem vínculo também com a organização e planejamento orçamentário que vem sendo elaborado a múltiplas mãos, com a colaboração de professores aqui presentes, dentro de uma diretriz geral que foi pactuada anteriormente pelos membros que até então já faziam parte desta construção. Quais são diretrizes? Professor Daniel, o senhor colaborou, inclusive, com esta orientação. Primeiro, de que a maior parte dos recursos, todos sabem que o edital tem uma definição de 1 a 3 milhões de reais. A primeira definição foi, em fazendo todo este movimento com a robustez da presença de cada um dos senhores e senhoras, de que devêssemos construir o projeto na perspectiva de buscar o limite máximo de recursos.
Então, essa é a primeira diretriz. A segunda diretriz, de que o recurso prioritário fosse destinado para custeio e não para investimento. O nosso projeto não é um projeto que visa instrumentalizar uma estação meteorológica que aprimora a previsibilidade do tempo. Nós queremos orientar os que operam as estações, ou seja, orientar políticas públicas, professora Adriana Mello, Brasília e PR, ou seja, menos equipamento e mais gente na construção e na elaboração, mais competências. Isto definiu a segunda diretriz. A terceira diretriz orçamentária, de que nós devêssemos, ademais aos pesquisadores aqui envolvidos, ter a disponibilidade de gente para ajudar no diagnóstico dentro das 9 regiões funcionais. Não é um diagnóstico que se faz da capital para o interior, e tampouco também do interior para a capital. É um diagnóstico que se faz, Sidney. Você está em Itaqui ou Alegrete, mas está na campanha, no Pampa Gaúcho, é olhar cada região a partir das idiosincrasias e das identidades e desigualdades regionais. Isto definiu a terceira diretriz, de buscarmos bolsistas PDTI, bolsistas de desenvolvimento tecnológico e de inovação, conformando uma bolsa de coordenação e 9 bolsas PDTI, com a perspectiva, professor Marcos, de ter uma bolsa, um bolsista, para cada região funcional do Estado. Júlio, a região norte do Estado, com um bolsista liberado para trabalhar a região norte, ou a tua região funcional. E assim sucessivamente, professor Marcos. Um bolsista da região para colaborar com os professores, respectivamente, das suas regiões. Isto gerou esta diretriz. E o restante do recurso, com alguma pequena instrumentalização de equipamentos, com recurso para mobilidade, e uma terceira também característica desse último fator. Recursos para possibilitar interação destes pesquisadores, conhecendo experiências exitosas nacionalmente e internacionalmente. Ou seja, com algumas provisões de conhecermos, pelo menos, experiências exitosas em 3 países diferentes. Quais são? Este coletivo vai definir. Não estão pré-definidas onde. E, da mesma forma, no Brasil. Nós sabemos que o gaúcho tem muito orgulho das suas coisas, mas ele tem que aprender com outras experiências boas que também são desenvolvidas pelo Brasil e mundo afora. Então, diretrizes também para garantir mobilidade. Por isso, o trabalho terá atividades de campo, terá seminários da equipe de pesquisa, terá seminário da equipe com representantes da sociedade, terá 2 seminários previstos em cada região funcional do Estado, professor Marcos. Um na parte inicial de diagnóstico e um no final, na parte de devolutiva e de conformação e validação da agenda de prioridades, além de seminário final de consolidação de resultados e de produção e apresentação disto, seja para o Centro de Referência Internacional de Estudos sobre o Clima, que é para o CRIEC, seja para a sociedade gaúcha a partir dos seus diferentes entes de representação. Desculpe se eu fiz um monólogo expositivo, mas é, de certa forma, para que todos nós estivéssemos juntos aqui no mesmo entendimento e, principalmente, fazer um reconhecimento aqui, de forma direta, às contribuições valiosas e valorosas de todos os que enviaram textos, conforme encomendas coordenadas pelo professor Dalabrida, e principalmente de contribuições internas dos colegas dos PPGDs de desenvolvimento regional, da Unijuí, da Unisc, da URGS e da Fronteira Sul, singularizados aqui através das pessoas do professor Edemar Rota e do professor Valdir Dalabrida. Aliás, Valdir Dalabrida, que assumiu um grande desafio de colaborar conosco na estruturação textual do projeto.
nós sabemos que não é pelas loucuragens de cada um nas suas ocupações diárias que consegue fazer o retiro para que, ao final, nós tenhamos o ônibus completo e não um ajuntamento de bancos sobre 4 rodas. Não sei se me fiz entender aqui no fechamento da metáfora do ônibus, e aqui o objetivo é para que todos, mesmo aqueles que se agregaram há poucas horas, vou carinhosamente fazer, Carlos Cirne. Por exemplo, o Cirne nós conversamos ontem à noite ainda, certo? E tem pessoas que estão há 14 dias aqui se bofando, se batendo, mas é fundamental. E nós não temos 3 meses de trabalho para o projeto, não é isso, professor Marcos? Um jeito meio deutsch, assim, meio direto. O tempo todo termina semana que vem, dia 2. E a FAPERGS orienta, não deixem para digitar no dia 2, porque sempre tem os avisos, aqueles que no último dia falta luz, é blackout de sistema, é não sei o quê, overbooking e assim por aí. Então, é um pequeno milagre que está se fazendo com a colaboração, contribuição coletiva de cada um dos senhores. O entendimento do milagre, no meu entender, só vai se confirmar no final com a aprovação do projeto, no nosso entender, tem boas perspectivas, pela qualidade do projeto e pelo ambiente de rede e de organização. Temos informações que vai ter muitos projetos concorrendo. Nosso radar coloca no contexto de pelo menos 25 propostas que vão ser lideradas por diferentes iniciativas que estão no radar, mas nenhum desses que está no radar aqui, professor Argemiro, tem a característica de ser uma proposta que não seja só técnica, que seja só de inovação tecnológica em equipamentos, porque qual é a nossa abordagem inovadora? O envolvimento da sociedade gaúcha numa nova agenda de desenvolvimento dentro das novas perspectivas daquilo que o planeta está nos dizendo. Façam diferente, porque senão vocês terão que desembarcar. Ou seja, um pouco a leitura. Por isso, Jussara está inscrita. Nesse momento, assim, se vocês concordam, professor Valdir, antes de abrir as perguntas, as considerações, algum complemento, eu vou pedir aqui, professor Edemar e Valdir, porque nós ainda estivemos durante a tarde de hoje trabalhando sobre os elementos que vamos trazer aqui. Atenção, antecipadamente, vocês poderiam dizer, mas por que não nos enviaram antes o projeto para nós poder ler e fazer aqui uma discussão a partir da leitura? Nós estamos lendo o negócio. Ou seja, nós ainda estamos amassando pão. Eu só mostrei um monte de letrinha para dizer que tem farinha, água, ovo na bacia, mas ele ainda está sendo conformado. E, se vocês assim desejarem, nós partilhamos com vocês o título, os objetivos centrais, o objetivo geral, mas, neste momento, entendemos que as contribuições, elas são fundamentais, mas não sei se nós teríamos ambiente para, agora, acolher contribuições a partir das idiosincrasias e entendimentos de cada um nesta perspectiva. Porque aí nós não fechamos em 2 a 3 dias o projeto. Essa é um pouco a leitura que me cabe colocar na mesa, professora Adriana. A senhora que é gestora no IPEA sabe que de vez em quando tem que fazer uma mediação para ter um pacto mínimo de governabilidade aqui para que tenhamos o projeto finalizado. Então, Valdir e Edemar, pode ser, Jussara, antes, complementação, depois nós abrimos uma roda de perguntas, considerações. Bom, eu vou ter muito pouco a dizer, porque o professor Pedro falou bastante, né? Mas é importante que se diga o seguinte, nós tivemos, para estruturar o projeto, a contribuição de vários colegas das universidades que o Pedro citou, da UFPEL, por exemplo, que não foi citada aí, né? E que, a partir disso, nós estruturamos aquilo que nós podemos chamar da base epistêmica e teórica do projeto, que ele também precisa ter essa concepção. Eu apenas, já que o Pedro já fez um relato minucioso, né, dizer de que, olha, um projeto desse tipo só se faz com gente meio doida, que nem alguns de nós, onde me incluo.
Primeiro que é importante a experiência da gente de ter uma relação de redes, né, no estado todo, inclusive no país, no exterior, e a gente articulou todas essas redes. Então, o projeto é fruto, de certa forma, de várias contribuições. Agora, a escrita do projeto está muito na minha cabeça, na cabeça do Pedro e na cabeça do professor Edemar, que, até pela nossa experiência de outros projetos, colocamos aí esse texto. A ideia é que, até segunda-feira, né, Pedro, a gente já consiga ter o projeto estruturado para poder repassar para, no mínimo, os 2 avaliadores, né, e a gente vai nomear a dedo essas pessoas para que deem uma lida final antes de fazer a submissão no sistema. Então, pelos objetivos específicos, eu acho que todos, mesmo que não tenham tido um contato anterior, tiveram condições de entender minimamente todo o processo, né? Nós vamos ter vários seminários, vários momentos de debate, de trabalho, de ida a campo, e aí os bolsistas são importantes nesse processo, né? E só teria a agradecer as contribuições que houveram até agora. Pedro, por favor, o áudio. Perdão. Edemar, alguma consideração? Se não, abro para a professora Jussara aqui. Não, Pedro, acho que a única questão, talvez é isso que o Valdir já destacava, né, da necessidade de a gente dar um desenho mais objetivo a todo, porque nós fizemos um projeto, ele está construído pela contribuição de várias pessoas. Então, nós necessitamos agora, aí, 1 ou 2 dias, para conseguir dar uma linha que norteie o projeto e ligue as partes, né? Então, acho que esta é uma dos nossos grandes desafios que a gente tem trabalhado, né? Para não ficar uma espécie de junção de coisas. Então, nós estamos tentando alinhar aí a parte dos referenciais teóricos com os objetivos, com o próprio edital, né? O que pede o edital, e aí, em cima disso, construir um desenho mais ou menos alinhado. E aí depois a gente disponibiliza para o pessoal para poder ver como é que está o desenho no seu formato e ver se tem ainda alguma contribuição final. Muito bem. Professora Jussara, obrigado, Edemar. Aí vocês já sabem qual vai ser o nosso final de semana, né? Bastante cerveja, vinho, mas entendemos que tão logo ele esteja com condições da gente compartilhar ele, que ele tem uma cara completa, nós vamos disponibilizar ele. Não tem nada de segredo, não. Certo? E se alguém está com tempo para contribuir, também estamos à disposição, certo? Não é só o próximo final de semana, já tem os 2 finais de semana anteriores que também foram meio sacaneados aí por esse projeto, mas tudo bem, é por uma boa finalidade. Está todo mundo ouvido, vamos lá. Legal. Professora Jussara, bem. Bem rapidinho, uma questão técnica apenas. Eu não sei se vocês verificaram no SIG-FAPERGS, se para submeter o projeto, os pesquisadores precisam estar cadastrados no SIG. Alguns editais exigem isso previamente e outros é no ato da aprovação do projeto, né? Então, só para alertar sobre isso, porque caso precise, talvez alguém não tenha o SIG atualizado, né? Seria importante já pedir esse procedimento, né? Show. O que nós vamos, primeiro, o edital. No SIG FAPERGS, para o cadastro do projeto, o cadastro é apenas do coordenador. Esse que vos fala, então. Todos os demais devem estar com seus dados atualizados no Lattes. Então, por favor, todos mantenham atualizado nos últimos 30 dias, no mínimo. É um carinho especial, porque de vez em quando a gente deixa ele fazer aniversário, né? Você deixa. Segundo, vejam só, já dentro dessa diretriz, porque logo que saiu o edital, foi lançado, eu tive a oportunidade de estar no Palácio do Governador, quando foi lançado, já no mesmo dia, estava a sua reitora lá também, professor Carlos, enfim, a equipe, estou fazendo menção aqui. Quando foi lançado, foi feito um workshop, ao costume da FAPERGS, sobre esse edital. Certo? Está disponível na rede, no portal da FAPERGS, se alguém quiser, puder assistir. Mas algumas regrinhas são fundamentais.
Primeiro, o recurso poderá somente ser utilizado para pesquisadores integrantes do projeto e ou bolsistas. Então, se alguém, neste momento, por exemplo, não adere ao projeto, depois tem dificuldades de ter algum apoio necessário, que for, ou diária, ou alguma mobilidade, assim por diante. Estou me fazendo entender? Então, dentro desse construto. Segundo, o forms que nós enviamos aos senhores, que vocês responderam, ele já foi montado, Jussara, à luz daquilo que são requisitos caros dentro do projeto. Por isso, nós pedimos de vocês um resumo do currículo focado no tema do projeto e da convocatória. Não necessariamente aquele resumo do currículo Lattes, que é normalmente mais lato, ele é mais aberto. Certo? E junto com isso, nós fizemos o seguinte, que nós vamos entregar junto com o projeto, mostrando que a equipe de pesquisa tem pessoas novas, que não tem muito acúmulo de produção, mas tem pessoas que têm estofo, têm produção, têm publicação, têm contribuições sérias para o tema em projeto. E nós pedimos no formulário que cada um escolhesse dos seus produtos e nos deixasse 3, 4, 5, porque nós vamos fazer no fim do projeto uma galeria, não vai ser com a foto bonita de cada um, mas vai ser com a beleza da produção de cada um, certo? Para que o avaliador tenha presente que não é um projeto produzido por um grupo de pessoas que aleatoriamente se juntou aqui para montar uma parte de folhas. Estão me fazendo entender? Inclusive, nós vamos metodologicamente, se vocês assim autorizarem e concordarem, fazer reconhecer que a validação dos elementos centrais do projeto passaram por uma oficina, a presente reunião. Não foi possível nós fazer uma oficina de 3 dias, virtual ou presencial, para fazer isso. Mas este coletivo esteve reunido para, pelo menos, tomar conhecimento, alinhar-se e entender a dinâmica do projeto. Não é fácil, nós estamos com 53 pesquisadores dentro desse grupo e dentro do projeto. Não sei bem o que vai acontecer depois dos cafezinhos, caso for aprovado, você não vai ter gente abraçada aqui, professora Rosana, por unidade ou por diversidade, mas essa é a riqueza do projeto. Então, trazendo esses elementos aqui. Então, Jussara, tudo aquilo que é o requisito do portal é fundamental. Cada professor deixe o seu currículo atualizado. Terceiro, se tiver alguma observação fundamental, ou neste momento, todos enxergaram que o dia para se cadastrar era ontem, certo? O formulário continua lá. Nesta perspectiva de projeto, professor Cirne, se tiver alguém pesquisador que nós entendemos que nesta ótica é um pesquisador que não poderia ficar fora, por favor, nos tragam, vamos analisar e vamos buscar essa pessoa. Para isso essa nossa reunião também. Não é só para nos entenderem comum, é para esse último costado. Quando vê, tem uma pessoa que não se conectou. Por exemplo, há poucos dias, o professor Agimiro, nosso coordenador, nós fizemos uma reunião interna no nosso grupo. Está todo mundo tão vinculado a múltiplos temas e quando vê, não percebe o que está rodando no seu entorno. Então, faço esse convite, inclusive, se alguém conhece, tem vínculo na instituição com algum professor, e depois eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp o link ao drive da tabela dos professores que estão neste grupo nesse momento. Então, vocês poderão olhar quem está e quem não está. Gostaríamos também de deixar um pouco a delicadeza da ética da informação. Qual é a delicadeza e a segurança? Nós estamos competindo num edital público, que todas as informações aqui tratadas e compartilhadas não necessariamente são públicas, porque ainda dá tempo para outros também reordenar o seu projeto, visando atender coisas que nós estamos querendo propor e fazer aqui. Estou dizendo isso entre nós, pesquisadores responsáveis que aqui estamos. Também o professor Valdir está inscrito e segue à disposição com alguma pergunta ou esclarecimento adicional. Pois não? Eu só queria esclarecer e informar o grupo que nós tivemos assim a preocupação que em cada uma das 9
regiões funcionais, ter no mínimo uma universidade e no mínimo um pesquisador com quem a gente possa fazer essa ponte, até porque terá um bolsista naquela região funcional. De certa forma, todas as 9 regiões funcionais já temos uma universidade e um pesquisador, no mínimo em cada uma, que possa ter uma certa articulação. Por exemplo, o Pedro, o Valdir, o Edemar não vão estar 27, 30 vezes na região norte, ou na região sul, coisas assim. E uma das regiões que precisaríamos, e eu acho que a Jussara pode nos dar uma boa contribuição, e que está um pouquinho aberto ainda, é a região que toma Caxias e Nordeste, até Vacaria, que eu acho que é a região funcional do Nordeste, no caso. Né? Então, Jussara ou alguém que está aqui, se tiver alguma... Conhece algum professor da UFSC que esteja vinculado à temática, pela relevância, a trajetória histórica da UFSC, a relevância da universidade na Serra e a importância que tem em todo o contexto. Na Serra até Vacaria, inclusive, né? Que é um colega robusto dessa região, ao menos a mais. Hoje a nossa representante é a Jussara, porque ela é de Bento, certo? Mas funcionalmente tem um vínculo maior com Erechim do que com Bento. Então, estou fazendo esse vínculo aqui. Se alguém tem conexão, por favor, nos conecte, inbox, nos chame, nos coloque, faça contato e vamos construir esse nome até amanhã, ou máximo segunda-feira. Pode ser mais do que o nome, mas é a região que nós precisamos reforçar. Tá bem? Pessoal, seguimos à disposição. O objetivo desta reunião é justamente essa informação geral, esclarecimentos, que podem continuar também no grupo do WhatsApp. Agora todos estamos no grupo. Professor Sidney, por gentileza, bem-vindo. Sim, obrigado, professor Pedro. Só por uma questão mesmo técnica também, vocês têm um modelo de carta de apoio das instituições? Tem um template que eu já lhe mando, assim que nós terminar aqui, eu te mando o link e você adapta ele à tua realidade da região. Tá, você, tranquilo, Muriel, que a gente consegue dentro da Unipampa, a gente consegue mais de uma, a gente consegue do campus e consegue do reitor também. Eu já falo com o reitor, a gente consegue uma institucional geral, mas também das direções de campus, algum programa de pós-graduação que a gente tenha que possa dar o apoio, então a gente consegue gerenciar isso. Fantástico. Diretriz, que foi nas situações até agora, tudo pode ser mudado. Tá bem. Mas a pergunta do Sidney, Muriel está conosco aqui, Muriel São Borges. Tem isso. Várias colaborações em comum. Aqui. Quando é da reitoria, quando é de direção institucional, de preferência, autoridade máxima. O reitor assina por todos os campos. E se tem outras cartas, então é dos programas, é onde estão os pesquisadores. Não é relativizar a autoridade do diretor do campus. Não sei se me faço entender. Sim. Então, se tem do reitor, a universidade como um todo está. Para além disso, as nossas áreas de conhecimento, onde estão os pesquisadores envolvidos. Professor Carlos, talvez um diálogo com a coordenação do Programa Ambiente e Desenvolvimento, certo? Tem uma reunião para segunda-feira marcada aí com a Cíntia e com o Luiz Fernando, mas talvez trocar uma ideia depois em box sobre isso, tá bem? É isso, pessoal. Muriel levantou a mão, por gentileza, Muriel. Boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde a todos e a todas, bem rapidamente também, é uma satisfação estar com o grupo. Professor Pedro, nós na correria com outro projeto do MDR, nós estamos nos somando mais agora, mas a gente vai, como eu me comprometo a enviar uma carta do Programa de Políticas Públicas, mestrado e doutorado, e também do Programa de Ciências Humanas, tá? Vou articular isso para ter 2 cartas e 2 programas aqui da Unipampa de São Borja, tá bom? Show de bola. Muito bem-vindo, mande direto no inbox, no e-mail, para nós somar na hora certa. Caminhar junto, mas nessa demanda aí. Show de bola. Parabéns. Pessoal, não terminamos nada aqui. Na verdade, continuamos e estamos pedindo assim. Se precisarmos, não temos tramela na porta, nem de vocês para nós e nem de nós para vocês. Se precisar, nós estamos acionando ou coletivamente ou no inbox. Porque nessa fase agora é seguir trabalhando. Se alguém deseja, em particular, de forma mais direta, ter a interlocução com o projeto, está aberto. Única coisa, nós pensamos em não disponibilizar ele abertamente,
não tem segredo nenhum. Mas, nesse momento, poder acolher diferentes contribuições não está mais na fase do brainstorming, certo? Não está mais na fase da muita coleta de diversidade de ideias. Se todos concordam, depois eu envio uma síntese desses elementos centrais do projeto e ficamos à inteira disposição nas demais etapas. E assim que tiver consolidado, nós disponibilizamos aí durante o final de semana a versão mais completa do projeto. Tá bem? Pessoal. Enquanto alguém ainda quer levantar, eu acho que isso que o professor Pedro falou é importante. Como nós temos muita gente, né, e de todo o estado, o cuidado de não repassar informações sobre projetos para os nossos concorrentes. É uma questão de muito lógica. Então, claro, vocês poderão estar num outro projeto, sem problema, para que a gente possa ter uma certa identidade e, bom, para valer a pena todo o esforço que está dando para elaborar esse projeto desse tamanho. A partir do Valdir, apenas esclarecimento. A FAPERGS, diferente do que o CNPq, aquelas chamadas públicas, não tem exclusividade de vínculo de projeto, certo? Ou seja, um pesquisador pode constar em mais de um projeto, não tem problema. O único impedimento, o coordenador, que é o meu caso, não posso figurar em mais de um projeto, mesmo que fosse de colaborador num outro projeto. Ou seja, não há uma relação de exclusividade. Então, estou só também trazendo esse cuidado, porque nós já te damos um problema na trave, porque tivemos membro de, enfim, algumas dificuldades nesse sentido. Então, estou só manifestando isso nessa convocatória, porque uma semana depois fecha o edital pesquisador gaúcho. Todos estamos, os gaúchos, sintonizados com isso. Então, também não há sombreamento de um projeto para com o outro. São editais separados. Certo? Professora Adriana, o que lhe parece, assim, nós conversamos de forma direta em Santa Cruz do Sul, professora Sidônia e outros professores também justificaram a sua ausência, que estão terminando banca. Acho que a banca foi mais cabeluda do que o previsto, e aí está demorando um pouquinho mais. Mas isso é natural, faz parte, estamos em sintonia aqui. Da mesma forma, a professora Helenisa justifica a sua ausência, mas está de corpo e alma no projeto, e o professor Sérgio, que desde a primeira volta, enfim. Por isso, saudamos aqui aos que não podem estar presentes, conectados. Nós vamos disponibilizar depois o material gravado também para quem quer se sintonizar com o que foi tratado aqui. Professora Adriana, a sua primeira percepção, assim, em poucas 2, 3 palavras sobre isso. E gostaria de ter de outro colega também, a Adriana, que está se somando de Santa Catarina, e talvez de mais um colega, professor Freire, de Santa Maria, José, tipo assim, uma frase ou duas, o que lhe soa o projeto na sua compreensão a partir do que expomos aqui? Certo? Tá. Eu acho um projeto, eu achei excelentes objetivos que foram aqui apresentados do projeto. Eu acho que ele tem um caráter mesmo de construção de agenda, né, e passa por todo o embasamento teórico voltado, né, atrelado ao desenvolvimento regional, e eu acho que ele é um projeto que vai fazer a diferença, né. Então, eu acredito que a robustez da rede de pesquisadores, né, aliada à experiência de todos eles, a conexão com as políticas públicas, acho que esses são pontos fortíssimos do projeto, assim como essa rede, né, que eu acho que é o grande coração do projeto, que deve ser valorizado. Então, tá de parabéns aí, que, né, os pesquisadores que idealizaram esse projeto e que colocaram a mão na massa aí para construí-lo, né. Contem com a gente aqui do IPEA, né, e estamos juntos. Fantástico. Seu depoimento nos enobrece e faz vibrar mais, e vamos tocar para frente. Obrigado, Adriana. E passo a palavra para esse depoimento de primeira volta, assim, primeira impressão, professora Adriana. Agora, deu a unanimia aí, Adriana Mello e a Roseta. As Adrianas. Bom, eu acho que o projeto está extremamente consistente, achei, assim, sensacional, acho que ele é oportuníssimo, né, para esse momento aí que o Rio Grande do Sul passou e que todos nós estamos passando, então, acho assim, e essa visão
mais interdisciplinar e a contribuição em várias áreas para realmente tentar, né, contribuir de alguma forma. Então, acho que os objetivos ficaram maravilhosos. Acho assim, que o projeto está muito bem encaminhado e parabéns para o pessoal que organizou ele. Certamente vai ser um grande projeto. Ok, muito obrigado, Adriana. Passo para o José e abro 2 inscrições de quem quer agregar seu depoimento aqui, certo? Muito rápido nesse sentido aí. Professor José, seja bem-vindo. Obrigado, professor Pedro. Bom, eu diria assim, numa palavra, que é muito promissor, né? Eu acho que se está conseguindo uma ótima articulação acadêmica e também dos apoios da sociedade civil, né, no âmbito dessa tríplice hélice, que eu acho que é uma proposta que deve ficar evidenciada, e nesse sentido se vai conseguir aí na feitura do texto, não tenho dúvida, corresponder aos propósitos de qualidade que o projeto vem se colocando e se colocará à disposição da sociedade para essa contribuição tão esperada, eu acho, né, nesse momento que vivemos para corresponder às demandas ambientais e sociais do povo gaúcho. Fantástico. Muito obrigado, José. Vou pedir a permissão, professor Marcos, que aqui do colegas de pesquisa, que representa também a Unisc, a professora Sidônia está na outra agenda. Quais as suas primeiras impressões, professor Marcos, considerando que nós estamos compartilhando também outro ambiente do projeto do Ministério, que visa propor diretrizes de ordenamento territorial do Rio Grande do Sul dentro desta construção. E vou pedir aí para a professora Neuda, da URI, também a sua frase desse entendimento. E aí nós fechamos. Professor Marcos, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei sabendo do projeto e fui convidado ontem, então estou me atualizando. É claro, pelos colegas reconhecidos aqui, só pode sair coisa boa, quanto a isso não tenho dúvida nenhuma. E com relação ao projeto do Ministério, o projeto do Ministério levou um ano inteiro só emperrado em burocracias e precisa mostrar serviço agora em apenas 6 meses, né? Então, claro, isso limita, por melhor que seja a qualidade, toda a equipe reunida sob coordenação da professora Helenisa, e eu entendo que, através deste projeto aqui, nós temos maior profundidade, e o que para mim é muito importante sempre é a voz do interior do Estado, não vir das capitais, né? Então eu valorizo demais a possibilidade de uma construção endógena nas 9 regiões funcionais. Estou muito bem impressionado. Show de bola. Muito obrigado, professor Marcos. Essa é um pouco a característica, não é do interior para a capital, não é da capital para o interior, mas é um olhar um pouco mais sistêmico a partir, quem olha de cima, talvez a Adriana Mello permita fazer essa vinculação, não é quem olha de Brasília, né, ou de cima, mas parece que o Estado é tudo igual, mas nós temos vários estados dentro do Estado do Rio Grande do Sul pelas diversidades regionais, as peculiaridades. O que vive o Taquari, não do Vale apenas e do Rio, mas o que vive uma região serrana, ou que vive uma região agrícola e das commodities, são desafios, todos vivem do mesmo solo, mas as características e desafios são muito diferentes. Então, professora Neuda, obrigado, professor Marcos. Ok, professor Pedro. Inicialmente, queremos aqui pela URI agradecer o convite da nossa participação nesse projeto. A gente sabe que é um projeto aqui para a nossa região muito importante. Sabemos da experiência de vários componentes do grupo aqui em transitar pelo planejamento estratégico e que essas demandas são essenciais para as nossas regiões, principalmente regiões deprimidas, que são as nossas aqui nas nossas localidades, né? Região Missões e enfim. Então, a gente tem a certeza que esses moldes, esse formato de como, muitas vezes, tem saído esses editais e a forma como se tem trabalhado o desenvolvimento regional,
tem proporcionado para essas localidades desses avanços. Então, a gente fica muito grata aí por estar participando desse grupo tão seleto e tão importante, e principalmente aí na presidência do professor Pedro, com a experiência toda que ele tem aí para disseminar e nos também influenciar. Muito obrigada, professor. Obrigado pelas palavras generosas, animam a todas, professora Neuza, e entendemos o seguinte: nada se finaliza aqui, a jornada continua, e, portanto, sigamos conectados e mobilizados, e, claro, todo projeto não pode traduzir apenas e somente as nossas convicções. Ele também precisa conseguir mostrar, em especial para os avaliadores, o âmago das proposições que estão no seu interior. Então, a gente precisa escrever o projeto para que os avaliadores também consigam entender com consistência o que está se propondo aqui. Então, dentro desta leitura, novamente agradecemos a todos e convidamos para que sigamos, a partir dos nossos lugares, construindo elementos. Professor Jandir do Paraná, os de perto, de longe, os mais integrados dentro da perspectiva, todos convidados e reafirmados. Se nesse momento o melhor que podemos fazer é ajudar. E se, por vezes, é até fazer aquelas movimentaçõezinhas assim, um pouco mais de vibração para que tudo dê certo em cada uma das etapas. E caso for aprovado, professor Júlio, agradeço, porque teve vários gestionando também para ter as documentações das autoridades superiores, das universidades, mas, no fundo, nós vamos ter realmente um problema na mão dos pesquisadores caso o projeto for aprovado. Aí nós vamos estar com o pepino, com a responsabilidade de entregar o que estamos prometendo. Então, dentro do contexto, e vamos estar verdadeiramente com um desafio adicional, que normalmente o pesquisador gosta de um ambiente mais climatizado, mais confortável, e não tão contaminado com o campo, contaminado com o povo, contaminado com diálogos com a sociedade. Mas me parece que andam por aí os desafios novos também da pesquisa e na sua capacidade de gerar impacto na própria sociedade. Então, parabéns, muito obrigado, sigamos conectados nesse final de tarde e as melhores vibrações para todos. Muito obrigado. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite.